Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Terceiro filho do presidente Jair Bolsonaro, ele teve mais de 1.800.000 votos e foi o deputado federal mais votado da história do país. É policial federal também e está no seu segundo mandato. Seja muito bem-vindo, deputado. Tudo bem, Amanda. Obrigado pelo espaço. Certamente vai ser um bom bate-papo que a gente vai ter aqui. Vamos sim, aliás, acho que é a primeira entrevista de fôlego longa para a televisão que o senhor dá depois de tomar posse, né? Sim. De assumir o mandato. Olha a responsabilidade da Rede TV, hein? Olha a responsabilidade de nós dois. Temos muito que informar os telespectadores e internautas. Deputado, gostaria de começar essa entrevista perguntando um pouquinho da saúde do seu pai. Como ele está e qual a expectativa de alta? A medicina não é exata, né, Amanda? Então é aquele negócio, os próprios médicos preferem não estipular mais ou menos a data de uma alta, porque se falarem, por exemplo, que ele vai ter alta amanhã e ele não tiver, começam as especulações, tem gente que aproveita a situação para colocar boato, principalmente nas redes sociais, mas eu acredito que nos próximos dias, aí, talvez depois de amanhã, ele já tenha alta. Essa semana ainda, volta a Brasília. A recuperação dele tem sido muito boa, né? Como ele foi atleta do Exército durante muito tempo, ele não bebe, não fuma, não é hipertenso, não tem diabetes. Isso aí é o que ajudou muito na cirurgia a reduzir os riscos, inclusive do pós-operatório. Então, acredito que daqui a pouco ele esteja liberado. E eu acho até que os médicos estão deixando ele no hospital, porque já conhecem o Jair Bolsonaro. Se deixar ele voltar para Brasília, no dia seguinte ele vai querer trabalhar de 6 da manhã até meia-noite, porque ele é workaholic. Então é melhor deixar o paciente desobediente sob ali a visão dos médicos. Mas mesmo dentro do hospital lá, ele segue trabalhando. Quem acompanha nas redes sociais está vendo que ele está retomando ali as audiências, como inícios, despachos, etc. Ele está lá no hospital, mas ele está de olho em tudo que está acontecendo aqui fora. Deputado, vou fazer uma pergunta que eu fiz ao seu irmão, também em entrevista ao É Notícia, em dezembro, ao Flávio. Com o senhor deputado federal mais votado da história, mais de 1.800.000 votos, Carlos vereador, Flávio senador e seu pai naturalmente presidente da República, a família Bolsonaro está no poder. Muitos se referem a vocês como clã Bolsonaro. É mais comum ver isso em estados, né? Aquelas oligarquias da política, que tem o filho, o neto, todo mundo no poder estadual, mas não no governo central. Como é para o senhor ter a família Bolsonaro no poder? O que significa essa chegada da família Bolsonaro ao poder? Olha, primeiro, eu vejo uma expectativa muito grande do público, né? As ruas deram um recado muito claro, não só com a minha eleição, mas pode ver, a Janaína Pascoal também, que é a deputada mais votada da história do país, que ela fez mais de 2 milhões de votos como estadual, né? Eu tive um pouco mais de 1.800.000 como federal. Isso daí demonstra um recado, a renovação de quase 50% da Câmara. Isso mostra como que as pessoas elas estão saturadas com a questão da velha política, tomar lá da cá. Então, acho que tem uma esperança muito grande no Brasil e nós temos uma responsabilidade muito grande que se o governo do Jair Bolsonaro falhar, eu não sei o que será do Brasil depois, né, daqui em diante. Fala-se até num retorno do PT e aí realmente seria levar o Brasil para um caminho a passos largos, uma situação parecida com a Venezuela. Então, a nossa expectativa é muito grande, mas graças a Deus, a gente também, Amanda, tem muito apoio. Você fala com a classe do empresariado, os empreendedores que geram empregos, os trabalhadores, enfim, as pessoas depositam esperança que realmente a gente consiga resgatar o Brasil e colocar ele no seu lugar. Porque ninguém entende como é que um país com tantas potências como nós, a gente tem em torno de 13 milhões de desempregados, e no exterior a nossa imagem é o quê? É só de escândalo de corrupção. Então essa é a nossa missão, é resgatar o Brasil. Há muitas críticas às supostas interferências sua e dos seus irmãos na política, no dia a dia do governo Bolsonaro, nos ministérios, e algumas dessas críticas vêm, inclusive, de dentro do próprio governo, né? O senhor, por exemplo, viajou para os Estados Unidos em dezembro, antes mesmo do chanceler Ernesto Araújo tomar posse. O senhor teve peso na indicação dele para o posto das relações exteriores, o senhor continua em contato com a administração Trump, também com a oposição na Venezuela. Qual o limite para essa interferência sua e dos seus irmãos da família Bolsonaro no governo federal? A esmagadora maioria disso, Amanda, me permita ser sincero, é tudo implantado. É tudo esfera de cogitação, intriga. Às vezes eu vejo uma notinha falando, filhos de Bolsonaro são rechaçados pelos generais. Aí a gente vai lá, general Heleno, bom dia, tudo bem com o senhor aí? Como é que está aquela sua... Opa, Santos Cruz, ou Floriano Peixoto, ou Mourão, e está tudo na perfeita normalidade. Mas tentam apresentar à sociedade que a gente está em conflito.
o que é uma mentira. Mas vocês são uma família muito próxima, clânica. Sim. Vocês têm influência nas decisões do seu pai, do presidente Bolsonaro. A decisão do presidente, a última palavra é do presidente. Mas ele ouve vocês. Sim, ele ouve todas as pessoas que estão próximas dele, né? Eu vejo isso muito mais como um benefício. Você quer alguém mais fiel do que o filho para te reportar o que está acontecendo dentro do Congresso, ou do Flávio, o que está acontecendo dentro do Senado? E outra questão, retornando um pouquinho para a pauta internacional. Quando eu ia ao exterior, depois que o embaixador Ernesto Araújo foi nomeado para ser ministro das Relações Exteriores, tudo que eu fazia era em contato com ele. Então, na verdade, eu não estava atrapalhando ou atropelando o ministro, eu estou pavimentando o caminho para eles. E sempre quando há alguma coisa a ser discutida, a gente discute internamente, sem problema nenhum. Agora, quase tudo tem convergência. O que eu fui fazer no exterior? Eu fui mandar um recado que houve uma mudança grande no Brasil para que os investidores voltassem a olhar o Brasil com bons olhos e não com os olhos de quem acha que ali só tem corrupto, que na verdade ocorreu uma grande mudança no governo. Então isso daí se traduz para a sociedade em ganhos, através de novas empresas, mais empregos, maior arrecadação do governo, o que pode exigir uma reforma da Previdência um pouco mais tranquila, por exemplo. É isso daí que a gente trabalha. Normalmente, quando se pensa no governo, né, os analistas fazem a seguinte divisão. Tem o núcleo militar, o núcleo econômico do Paulo Guedes, o núcleo do superministro da Segurança, Sérgio Moro, e da Justiça, dos militares e da família Bolsonaro. Normalmente, na sua visão, essa divisão, essa maneira, essa forma de olhar o governo Bolsonaro está equivocado no que diz respeito à sua família? Eu acho que sim, Amanda. Você pode até analisar dessa maneira, mas querer colocar como sendo um grupo à parte, como nós estivéssemos medindo o poder, isso de maneira nenhuma. É que normalmente associam vocês à ala mais ideológica do governo, na indicação de ministros como da Educação, Ricardo Vélez, ou então o próprio chanceler Ernesto Araújo. Da proximidade com o Olavo de Carvalho, né? Eu digo sempre isso nas redes sociais. Hoje em dia nós temos um presidente e uma bancada do PSL de 52 deputados, a gente deve isso ao Olavo de Carvalho, que abriu o caminho, começou a abrir os olhos da sociedade com relação ao que era o PT e os perigos que vinha dessa política da esquerda. Mas o senhor não acha que esse processo vem desde 2013, com as manifestações de rua, depois foi Eu acho que vem muito antes disso, Amanda. Se você pegar os vídeos antigos do Olavo de Carvalho, nos anos 80 ou 90, ele já falava o que ia acontecer no futuro do Brasil. Falando o pessoal militar que ficaria subordinado a um governo de esquerda, e você vai vendo, ano após ano, acabando com o Ministério das Forças, criando o Ministério da Defesa, depois colocando comunistas nesses ministérios, o sucateamento das Forças Armadas. Isso daí é só um exemplo do que o Olavo de Carvalho falava lá atrás. Então, a partir do momento que vão se concretizando as suas previsões, ele vai ganhando muita credibilidade. E se você quiser antever um pouquinho do futuro e não dar muitas caneladas, é bom você ouvir o Olavo de Carvalho. Eu sei que ele tem um jeito dele, às vezes ele é rude, às vezes ele fala palavrão, mas pode ter certeza que é com a melhor das intenções. Vocês são amigos? O senhor tem um contato, uma relação direta com ele? Como é o contato de vocês? Eu tenho mais contato até com a esposa dele, com a Roxane. A gente fala por WhatsApp, mas sempre que eu tenho espaço na agenda, que eu vou nos Estados Unidos, quando eu posso, eu faço uma visita lá para bater um papo com ele. Mas não é um contato diário de WhatsApp aqui do Brasil, ele não me telefona. E, Eduardo, olha, aconteceu isso, olha aquela declaração. Sugiro isso, não existe. Não é diretamente assim, não. E tudo que ele trabalha pensando no Brasil. Ele não trabalha pensando em cargo e nem em fama ou se dá bem, até porque ele já leva uma vida tranquila lá nos Estados Unidos. A campanha, a eleição terminou, mas o clima e a linguagem na internet, na televisão, pública, privada, continuam extremamente polarizados. O senhor acha que essa divisão ideológica, afinal de contas, o seu pai foi eleito para governar para todos os brasileiros, inclusive os de esquerda, vai continuar? Esse clima de campanha vai permanecer durante o governo Bolsonaro? Amanda, se você analisar o governo, você vê que dia após dia ele tenta pautar fatos propositivos. O trabalho dos ministros, rodovias, fronteiras, relações internacionais e etc. Mas, infelizmente, uma parte da imprensa, que nós até acabamos apelidando, você vê na internet isso, chamando de extrema imprensa, parece que não larga do pé dele. O que quer dizer isso, extrema imprensa? Mesmo grandes veículos? É porque ela não tem compromisso, ela não tem um bate-papo saudável conosco.
A intenção dela não é transmitir informação, mano. A intenção dela é o quê? É denegrir o governo e derrubar o governo. É porque a imprensa muitas vezes desagrada mesmo e talvez esse seja Sim. o papel e a função do jornalista. Não, por favor, não tem problema nenhum. A gente entende esse papel da imprensa. Mas é o que eu estou falando. Passa longe disso, Amanda. Você consegue perceber. Por exemplo, às vezes a gente responde a perguntas, por exemplo, do caso Queiroz, sem problema nenhum. Agora, você passar o programa inteiro respondendo só a esses fatos, realmente é estranho. Às vezes, eu até poderia fazer uma visita ao Jair Bolsonaro, ir lá embaixo e falar com aquela multidão de jornalistas. Por que eu não faço isso? Porque se eu chegar lá, a primeira pergunta vai ser, como é que está a saúde do seu pai? A segunda vai começar a puxar problemas, vai querer puxar algum fiapo, alguma coisa. Ah, o partido, esse candidato aqui foi reprovado na prestação de contas, o que você acha disso, daquilo? Então, Mas assim, o senhor não acha que essas são perguntas legítimas? Porque se há reportagens nesse sentido da imprensa, e se os outros governos, como o do PT, também foram obrigados a responder a perguntas e a questões incômodas. Eu acho sim, mas eu não posso admitir que depois da eleição dele, essas sejam somente as únicas pautas existentes no Brasil. Você tem, depois até inclusive de tragédias, você abre a capa de alguns jornais e a tragédia está de lado, está uma pauta ali para dar pancada no deputado presidente Jair Bolsonaro. E por vezes até essas criando esse tipo de intriga, como se os filhos estivessem contra os generais. Falei, gente, qual é a fonte dessa notícia? Qual é a credibilidade que ela tem? Se eu acabei de conversar com todo mundo, se não tem nenhum problema. Então, assim, ficam brotando essas situações, e não é de toda a imprensa, é por isso que eu faço questão de não generalizar. Então, a gente até apelidou extrema imprensa, né? Para bom entendedor, pingo é ir. Para realmente não misturar, Amanda, um trabalho, por exemplo, como você está tendo aqui. Você deixa eu falar, você não fica me bombardeando com 3 ou 4 pessoas aqui, e a gente vai falar sobre diversos assuntos. Inclusive, eu espero que seja perguntado sobre esses temas mais polêmicos, que teoricamente desagradariam aqui o político. Vamos tratar sobre os temas mais polêmicos, sim. De qualquer forma, deputado, o senhor acha que é saudável que em algum momento se chegue àquele terreno do diálogo, que é o terreno do meio, do centro, do lugar comum? Porque as redes sociais também, eu sei que a vitória de vocês, do seu pai, foi muito baseada nas redes sociais, elas criam essas bolhas, esses grupos que ficam divididos e elas exacerbam essa polarização. Não só aqui no Brasil, no resto do mundo a gente vê, é assim. Os extremos existem, isso daí é inegável. É que parece que só os extremos existem, né? Fica difícil encontrar um equilíbrio, um espaço em que todo mundo dialogue. Mas vamos fazer uma evolução histórica aqui de uns 20 anos para cá. Hoje em dia até um humorista tem dificuldade de fazer piada sem tomar um processo. Tem algumas piadas lá, por exemplo, dos trapalhões que falam que é racista. Algumas pessoas criticam Monteiro Lobato, inclusive. Enfim, é um negócio horrível. Mas por que a gente chegou nesse ponto de ser difícil até do humorista fazer piada sem tomar processo ou sem sofrer uma vigilância do politicamente correto? É porque no Brasil não se discute mais ideias. Por exemplo, você é contra as cotas raciais, você é racista. Você é contra o kit gay, você é homofóbico. E aí, Amanda, não tem como, por exemplo, eu discutir de maneira honesta com uma pessoa que se propõe a fazer isso. O senhor acha que a gente vive sob a égide do politicamente correto? Do politicamente correto, isso leva à polarização. Quando a pessoa fala que eu sou nazista, a última coisa que eu estou preocupado em falar para ela ou provar para ela é que eu não sou nazista. Porque não adianta, eu sempre vou ficar o quê? Na posição de defesa, posição de réu. E não adianta eu ficar me explicando, porque ele não está preocupado, ele não está com a cabeça aberta para que eu prove a ele que eu não sou nazista. Ele quer me atacar. Então, quando ele fala que eu sou nazista, eu tenho que falar uma coisa dele ao quadrado, para que ele fique se explicando. Mas isso só exacerba essa polarização, essa divisão. Mas aí não parte de mim o ataque. Eu converso com pessoas do PT, do PCdoB, de todos os partidos, sem problema nenhum. Ainda mais agora na posição que nós estamos. Que é de governo, agora, a posição do será poder. que eles estão dispostos a fazer um diálogo saudável? Quem me conhece dentro da Câmara sabe que eu falo... O senhor estenderia, então, sua mão para a esquerda para fazer um diálogo saudável e para pensar num país, em propostas? Eu acho que dá para você, em alguns pontos, não são em todos, obviamente, né, chegar no meio termo. Em outros não tem como. Reconhecer o MST como um movimento justo que busca uma reforma agrária. Não é. É um movimento que visa ali fazer um exército de esquerda. Tanto que depois mas existe uma concentração de terras muito grande no Brasil. Sim, mas esse depois é um de 13 problema. anos de PT, que sempre falou que defendia o sem terra, o que aconteceu? O movimento foi fortalecido. Então, não é... Agora, vamos falar
sério sobre reforma agrária, existem assentamentos que realmente você pode colocar adiante uma reforma que venha a ser exitosa e não ficar invadindo em terra produtiva ou atropelando laranjal com um trator, como nós vimos. Esse tipo de conduta, para mim, é prática criminosa, não é protesto. Eu estou citando, desculpa, Amanda, eu estou citando apenas um exemplo. Mas em outros, o próprio Paulo Guedes fala, se for implementar uma política social, chama essas pessoas para participar, para dizer como é que vai ser o voucher da escola, por exemplo. Agora, não dá para colocar o pessoal socialista na cabeça da economia, porque aí dá problema. O vice-presidente general Mourão, por exemplo, recebeu na semana passada o pessoal da CUT para falar sobre a reforma da Previdência. O senhor acha que ele fez bem? Eu acredito que se eu fosse o vice-presidente, eu não teria feito isso, porque a população elegeu o Jair Bolsonaro exatamente para ele ter uma conduta que não receber a CUT. Eu acho que dá para ele conversar sem intermediação da CUT, que sempre defendeu um governo, sempre defendeu um partido e não os interesses dos trabalhadores, essa é a minha visão. Então, acho que dá para você conversar com outros segmentos, até mesmo sindicatos, mas não receber a CUT, você passa uma imagem que eu não vejo como... né? A principal central sindical do país. Que eu não vejo como positiva, né? Mas eu não vi a CUT quando a Dilma Rousseff enviou a medida provisória 664 ou quando o governo do PT estava rascunhando o projeto de terceirização. Eu só vi ele quando o governo Temer estava colocando adiante reforma trabalhista, enfim. Então, para mim, a partir daquele momento, perderam a moral, não representam os trabalhadores. Vamos falar sobre esses projetos, então? Acho que tem dois principais nesse início, nessa largada do governo Bolsonaro. Um, a reforma da Previdência, e o segundo é o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a prioridade agora é a reforma da Previdência, o pacote anticrime pode eventualmente tramitar ali, começar a tramitar nas comissões, mas a Previdência vai primeiro ao plenário. O senhor concorda com essa ordem que ele estabeleceu? Olha, eu acredito que o pacote anticrime ele pode ser um excelente termômetro para você ver, para você colocar uma primeira votação e ver como é que se comportam os deputados. Até porque, inegavelmente, a reforma da Previdência, como é um pacote sensível, ele vai exigir um certo debate, vai exigir mais tempo. E você não pode simplesmente congelar o Congresso Nacional só esperando para se votar a reforma da Previdência. Então, acredito que sim, que pode andar de maneira simultânea e dá para... enquanto estiverem sendo feitas as tratativas sobre a reforma da Previdência, você aprovar outros projetos, como, por exemplo, a lei anticrime, que é também uma das prioridades do governo. Nas eleições, uma das coisas que a gente mais escutava da população era o anseio por mais segurança. E se nós analisarmos, Amanda, por que o Brasil é tão inseguro? A evolução legislativa só dá conta de proteger o bandido, com o falso argumento de estar protegendo os direitos humanos. Não é direitos humanos, é o direito do criminoso. Tanto que no popular é direito dos manos. Hoje em dia a gente tem Mas são todos humanos, não tem como fazer essa distinção, bandido é menos humano do que mocinho. Exatamente. Os direitos humanos têm que dar conta de todos, de forma igual. Eu concordo com você, mas essa daí é a isca que eles utilizam para proteger o criminoso. E olha só, Brasil, dos anos 90 para cá, a gente tem tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar. Se o cara vai preso, tem visita íntima, progressão de regime, indulto de Natal, saidão para quem matou a mãe. Então você deixa o bandido cada vez mais confortável. Ele tem até a certeza que a vítima dele não está armada por conta do desarmamento. Então é óbvio, quando com um ambiente mais tranquilo, o bandido ele delinque mais. Ele é uma pessoa igual a mim e você, Amanda. Ele pensa antes de cometer o crime dele, a chance dele ser preso e como é que vai ser a vida na prisão. A chance dele ser preso é muito pequena no Brasil, vide que nem, em regra geral, nem 10% dos inquéritos são elucidados. E uma vez na cadeia, ele tem uma vida muito confortável, com visita íntima, progressão e etc., advogado de graça dos direitos humanos, enfim. Mas não falta trabalhar esse primeiro ponto que o senhor citou no pacote anticrime? São menos de 10% dos casos das investigações são elucidadas? Não é aí que deve se concentrar? O mais comum que nós vemos quando a gente vê programas policiais e a polícia prende um bandido, é ela prendendo pela 20ª vez aquele bandido, e uma ficha corrida que mais parece o Velho Testamento. Ele só vai ter um período na vida dele em que ele não vai estar cometendo crime. Sabe qual que é? É o período que ele está preso. Então a gente tem que parar com essa coisa de achar que é a prisão que não resolve. Se ele for reincidente, ele tem que morrer na prisão. A gente não pode ficar com pena dele e a sociedade pagando com mulheres estupradas, pessoas assassinadas. É seguir o exemplo americano. Estados Unidos tentou uma política de ressocialização, viu que não deu certo, o que eles fizeram? Investiram em presídio. Vai visitar os Estados Unidos.
Por que o brasileiro, quando tem a vai nos maior Estados população Unidos... carcerária do mundo hoje. Porque né? é uma das maiores populações do mundo também. Você vai nos Estados Unidos, por que o brasileiro vai lá fora, ele segue as leis certinhas e aqui no Brasil ele não segue? É por conta de impunidade. A gente tem sim que ter uma lei muito mais punitiva, acabando com a impunidade, botando aquele cara que merece na cadeia, do que simplesmente ter peninha, achando que isso aí é motivo de nobre ou de honra. Mas esse problema carcerário é importante, né? E talvez o pacote não enderece esse problema da forma mais apropriada, talvez com a construção de mais presídios, porque ele endurece a legislação, né? Dá conta de que a progressão de pena seja mais dura, por exemplo, ou de que ele comece a cumprir a pena de forma mais rápida e efetiva, e isso é bem recebido, mas, por outro lado, gera superpopulação carcerária, que já é superlotação carcerária, que já é um problema crônico do Brasil. E aí você tem duas questões. Tem a questão dos direitos humanos, as pessoas vivem amontoadas, vivendo em condições horrorosas lá dentro, e também tem a questão de que é dentro das prisões que se formam as organizações criminosas, as facções criminosas, elas se fortalecem e arregimentam seus soldados dentro das prisões. Como resolver esse problema, então, deputado? Construindo mais presídios. Quando eu vejo um presídio Mas tem dinheiro, tem investimento para isso? Porque todo dinheiro. mundo fala e é uma das coisas mais impopulares. Ninguém quer um presídio do lado, né, na sua cidade. Só para arranjar o terreno para construir um presídio já é... Constrói no meio da Amazônia, constrói no meio da Ilha Grande. Isso daí não é o maior dos problemas. É óbvio, né? Nenhum prefeito quer um presídio no seu município, mas o Brasil tem muitos lugares isolados que dá para você construir, sim. O presidente Temer, uma das coisas boas que ele fez foi, ele abriu um fundo penitenciário nacional para que os estados pudessem lançar a mão desse dinheiro para construir e reformar presídios. Mas esse dinheiro foi pouco usado, se não me engano, não foi? Não foi nem 5% utilizado. Pois é. Então falta o quê? Falta uma vontade política. É porque, para as pessoas que são partidárias... Porque isso não dá voto, né? Construir também, prisão. Para as pessoas que são partidárias dessa política de direitos humanos, que eu digo até que é uma visão deturpada de direitos humanos, para eles servem um presídio superlotado, porque dá argumentos para eles desencarcerarem os criminosos. Se você não tiver uma superlotação, eles vão perder boa parte do argumento deles. Então, certamente, o ministro Sérgio Moro, ele está atento a essa questão penitenciária. Nós tivemos, na última legislatura, uma CPI do sistema prisional, que foi comandada pelo deputado Alberto Fraga, e eu acredito que agora, tendo um governo independente, com dinheiro em caixa no Fundo Penitenciário Nacional, a gente venha construir presídios, tendo por objetivo dois principais. O primeiro, é como você disse, Amanda, é não permitir que se crie um ambiente onde o crime organizado domine os presídios e dali ele consiga fazer até mais renda. E o segundo, para garantir a segurança dos nossos agentes penitenciários. Eu visitei um dos presídios que eu já visitei no Brasil, foi no de Presidente Venceslau, no RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Sim. Lá sobram vagas. Ficam os líderes das facções Exatamente. criminosas. Por que a gente não coloca uma lei, por exemplo, em que permita ao diretor do presídio enviar o seu preso para o RDD? Quando eu fui na Indonésia, eu visitei um presídio lá em Jakarta, na capital da Indonésia. Uma maravilha. Você conversa com os presos, você tramita no meio dos presos, você conversa com eles. Mas aí você tem leis bem mais duras e penas bem mais duras, né? Obrigado, até pena de morte. Obrigado, Amanda. Você está apoiando a minha ideia. Não estou apoiando, eu estou perguntando, eu estou questionando. O senhor defende a pena de morte? A depender de mim, sim. A gente sabe que está na cláusula, é uma cláusula pétrea, né? Isso não está em debate hoje em dia, mas a minha visão própria, eu, Eduardo Bolsonaro, eu defenderia para determinados crimes que para mim não tem qualquer justificativa, como por exemplo o estupro ou um sequestro com resultado morte. Mas deixa eu retornar rapidinho, Amanda, só para a questão do presídio na Indonésia. Eu andava com os agentes penitenciários do meu lado e não ocorreu absolutamente nada. Era um respeito sensacional. E no final da visita, batendo papo com os agentes penitenciários, eu percebi o porquê disso. É porque o preso, para sair da cadeia, ele depende de um aval do agente penitenciário. Então, se ele não respeitar o agente ou se ele causar tumulto dentro da cadeia, ele vai ser diretamente punido. Não vai precisar passar um processo judicial, ampla defesa contraditória e tal, onde a coisa se arrasta até o STF se der mole. Mas todo o nosso sistema de justiça é baseado nisso, né, deputado? Nosso sistema, ele tem um viés muito vindo, né, de Portugal nessa parte garantista, mas se você comparar com outros sistemas, onde a criminalidade é muito menor, eles não têm tantas garantias assim e eles são muito mais eficientes e velozes. A justiça, só por tardar, ela já falha.
quando ela demora a condenar um criminoso, um estuprador ou um ladrão e permite que ele responda em liberdade, esse cara está na rua, que amanhã vai matar você, vai matar a mim ou vai estuprar alguém. Essa é que é a verdade que ninguém aguenta mais. Deputado, tem muitas questões de segurança ainda. Deixa um pouquinho para a reforma da Previdência, senão estou vendo, a gente tem que controlar mais ou menos o tempo, senão não dá tempo de passar por tudo. Essa semana ainda é possível que o seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, bata o martelo ali no texto da reforma da Previdência. Agora eu pergunto pessoalmente ao senhor. O senhor é a favor de uma reforma mais ampla, abrangente e robusta, como defendem Paulo Guedes e o mercado de uma forma geral, ou o senhor é favorável a uma reforma um pouco mais amena, menos rigorosa e mais humana, por assim dizer? Eu não vejo muita contradição entre o Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro, não. Eu vejo alguns temas pontuais que perfeitamente dá para eles entrarem numa convergência. Como o que, por exemplo, já que o senhor citou? Que é tema de debate aí interno? Por exemplo, o Paulo Guedes é a favor da unificação entre homens e mulheres, na idade mínima para aposentadoria. O Jair Bolsonaro já não vê dessa forma. Ele acha que a sociedade ainda dá para você fazer uma certa distinção, que os argumentos da dupla jornada feminina e etc. ainda são válidos e recorrentes o suficiente para garantir essa distinção. Mas sair de 65 e 62 anos, como foi, por exemplo, a proposta do ex-presidente Temer, ou uma idade mínima? Porque o seu pai chegou a citar 62 e 57. Eu vou esperar eles mandarem um texto para o Congresso e, por vezes, eu até faço questão de não saber o texto para não vazar informação. Não tem que então, nem se responder. vazar, a culpa não é minha, mas eu vou aguardar eles enviarem. Né? Outros pontos de debate, né? O senhor falou idade mínima, a questão dos militares, se mandam ao mesmo tempo ou não. Eu acho que assim, todos nós temos que ter uma igual cota de sacrifício. A sociedade ela não vai tolerar, por exemplo, que você venha de maneira jugular para o trabalhador comum, vamos assim dizer, né, do RGPS, o sistema geral e etc., e não venha com uma reforma, venha com uma reforma de previdência mais suave, por exemplo, para deputados, senadores e os mais altos cargos do funcionalismo público. Mas a sociedade não vai admitir isso. Isso serve para os militares também, né? Porque proporcionalmente hoje é o déficit que mais cresce da Previdência, a porção justamente que diz respeito aos militares. Amanda, não é esse o dado que eu tenho, né? Eu vejo a carreira militar... É um déficit, acho que de mais de 42 bilhões de reais. Proporcional, lógico, porque é um pequeno número de pessoas e um déficit crescente. É um déficit que cresce de forma mais veloz até do que o dos outros, do regime geral ou do público. Olha, eu vou reanalisar os meus dados de acordo com a sua informação, Amanda. Mas eu acredito que hoje em dia a carreira militar, como ela não tem hora extra, você não tem adicional noturno, você perdeu, por exemplo, com a medida provisória 2215, no final do período FHC, uma medida provisória que nunca foi votada e até hoje surte efeitos, perdeu o posto acima, já foi muito modificado também a questão da pensão das filhas. Então, você vê que os militares, naquele tempo, já deram uma boa parte da sua cota de contribuição. E a carreira hoje, ela não é atrativa. Quantos deputados e senadores colocam seus filhos para seguir a carreira militar? Eu desconheço que exista algum. Então, na verdade, eu não vejo os militares como sendo essa carreira que detona o sistema previdenciário. Eu acho que cada um, sim, tem que ter a sua cota de sacrifício, já que todo mundo vai apertar o cinto, todo mundo é todo mundo. E para você suavizar a reforma e permitir que ela tenha mais moral junto à sociedade, eu acho que ela tem que começar por nós, deputados, senadores e altos cargos do funcionalismo público. Mas do jeito que o senhor está falando, parece que os militares não vão fazer uma cota extra de sacrifício, né? O Paulo Guedes tinha pensado em aumentar o tempo de contribuição, lá de 30 para 35, isso ainda cobrar... Está em discussão. Ainda está em discussão. Das pensões das filhas também. Para depois apresentar. Mas hoje em dia é muito mais comum você ser aprovado num concurso público e ganhar mais do que um general que tem há 40 anos. Mas aí o que tem que ser revisto é o salário da ativa, né? Porque, que aliás, é uma demanda dos militares. Sim, mas aí você vai começar fazendo uma reforma da Previdência, reduzindo ainda mais o atrativo dos militares, entendeu? Eu não vejo... É que eu vejo uma situação desigual. O militar, às vezes, por exemplo, quando ele está na fronteira, ele já até confunde o que é vida particular e o que é o serviço, porque ele praticamente está 24 horas por dia ali. Mas o senhor é a favor de um projeto de previdência para os militares que tramite também agora, nesse momento, ou deve fazer parte de uma segunda etapa da reforma da Previdência? Amanda, a minha opinião, ela vai ter muito pouco impacto, então eu prefiro esperar que o governo envie esse projeto ao Congresso Nacional, mas de qualquer maneira, sendo antes, ou sendo depois, ou sendo simultâneo, certamente a gente vai ver ali alguns bons debates para chegar a um denominador comum, junto com muita transparência com a sociedade. A gente de maneira nenhuma, desculpa Amanda, só para encerrar, claro. De maneira nenhuma a gente vai permitir que ocorra
um privilégio para qualquer categoria que seja. O número mágico do Paulo Guedes, que ele cita hoje em dia, mágico, R$1 trilhão de economia num período de 10 a 15 anos. O governo é uma reforma, isso significa que será uma reforma mais rigorosa do que a reforma do presidente Temer, que previa inicialmente uma economia de pouco mais de 800 bilhões, foi desidratada até chegar a 450 bilhões. O prazo naquela época era de 10 anos. Eu me lembro que o seu pai, o Jair Bolsonaro, na época era candidato à presidência da República, deu uma entrevista a mim, ao Boris Casoy, no Rede TV News, e ele disse que votaria contra a reforma do presidente Temer. Depois ele disse que já presidente, que não podia fazer uma reforma que matasse idoso. Pelo que o senhor conhece do seu pai, ele topa uma reforma mais dura que chegue a essa economia de 1 trilhão? Eu acredito que, pelo que eu conheço do meu pai, ele vai dar algumas pinceladas na reforma da Previdência do Paulo Guedes, mas certamente é uma medida um tanto quanto sensível. Eu costumo até dizer, né? Ninguém vai bater na porta do governo e, ô governo, eu quero trabalhar mais tantos anos na minha vida. Ninguém faz isso. Então, certamente é uma medida sensível, mas que vai ter que passar pelo Congresso. Assim em qualquer país do mundo, sim, né? A gente eu acho que já está bem maduro, depois de tanto tempo de discussão, que se nenhuma reforma da Previdência passar, o principal a sofrer vai ser o brasileiro, a começar pelo mais pobre, que vai ser o emprego dele que vai acabar primeiro. O senhor vê algum risco de insatisfação na base do presidente Bolsonaro? Já vê tanta prioridade para a reforma da Previdência e não para outros assuntos na esteira de moral e de costumes, ou mesmo da segurança pública, que também são bases importantes que ajudaram a elegê-lo? Existem diversas prioridades e diversas matérias que a população nos pediu na rua. É que a reforma da Previdência, se ela for deixada para depois, corre o risco até de ter problemas na sua aprovação. Então, a mais urgente. É uma prioridade de urgência máxima. Então, tem que ser enviada para o Congresso no começo, sim. Certamente, as pausas de costumes, elas são muito importantes, mas o principal é que a gente não vai ter sequer determinados debates, como, por exemplo, o kit gay. Eu duvido que o governo Jair Bolsonaro vai mandar uma matéria, ou o ministro da Educação, Ricardo Vélez, que tem desempenhado um excelente papel, que ele vai mandar um projeto para a Câmara dos Deputados para combater homofobia com filmetes, dizendo ali, botando homem beijando homem, mulher beijando mulher e etc. Isso daí não é pauta prioritária do governo, então esse debate, se existir, não vai passar, não vai vir do governo federal. Deputado, vou pedir licença para o senhor um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar também sobre relações internacionais. O deputado tem uma atuação forte nessa área, a gente já volta, não sai daí. Olá, o Notícia está de volta com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Deputado, o general Mourão foi criticado recentemente, vice-presidente, enquanto ele assumia o cargo, o seu pai estava afastado no hospital, por duas pessoas próximas ao senhor. O Steve Bannon, que disse que o Mourão não é muito útil, é desagradável, ele é próximo, foi estrategista da campanha do Trump, né, o Bannon. Ele disse que o Mourão não é muito útil, é desagradável e pisa fora da linha. E também pelo guru ideológico de vocês, o Olavo de Carvalho, que falou que o Mourão é, entre aspas, uma vergonha para o Brasil. Nos bastidores atribuem veladamente essas críticas ao senhor. E eu queria saber qual a sua relação com o vice-presidente Mourão. Minha relação com o Mourão é a melhor possível. De forma nenhuma, as críticas que vieram do Steve Bannon e do Olavo de Carvalho partiram de mim. Elas partiram de uma declaração pública do próprio vice-presidente, em que ele expressou uma opinião individual dele sobre o aborto. Eu acredito que, com o passar do tempo, o general Mourão ele vai certamente pegar o traquejo político, vamos dizer assim. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, ele fala de qualquer assunto, e uma das coisas que certamente ele não é desonesto e desleal. Então, a gente tem muito conforto no general Mourão, que ele não é uma pessoa que vai tentar dar um golpe ou vai tentar desgastar o governo Bolsonaro, mas é apenas assim, é porque nós já estamos acostumados a um trato com a imprensa. Poxa, há quanto tempo que o Jair Bolsonaro tem uma vida pública? Eu estou há 4 anos apenas dentro do Congresso Nacional, mas eu já sei que isso daí se pega com o tempo e se pega rapidamente. Eu acho que mais cedo ou mais tarde o Mourão ele vai acabar com qualquer tipo de ruído na comunicação e vai ser um grande vice-presidente, pode ter certeza disso. Mas ele tem sido muito afável com a imprensa, tem concedido várias entrevistas e tem tentado se contrapor ao seu pai em muitos momentos com opiniões contundentes, como na ampliação dos casos em que o aborto seria permitido. Foi, por exemplo, uma das opiniões dele. Ele falou que se o Lula saísse para ir ao velório do irmão seria uma questão humanitária. No próprio Jean Willis, que ele disse que era um atentado à democracia, as ameaças que faziam o deputado, ele teve que abandonar o mandato e mudar de país. O senhor acha que o general Mourão
se aproveita disso, como os críticos dizem, para fazer um contraponto ao Jair Bolsonaro? Eu acho, Ana, que são, como eu disse, são opiniões individuais dele, né? Pode ver, todas essas Ele declarações... faz mal em expressá-las, porque ele sabe que são opiniões contrárias ao que diria o Bolsonaro, por exemplo. Acho que a gente é homem suficiente para dentro de casa a gente resolver esse tipo de coisa, né? Eu não acredito que cause muito desconforto, não. Não houve um mal-estar interno? Porque falou-se isso não, muito nos bastidores, até quando seu pai quis reassumir o governo 48 horas depois de sair da cirurgia. Mas aí é por um tema do meu pai ser workaholic. Meu pai podia ser... Não é um incômodo com o Mourão. Com certeza não. Te asseguro isso, Amanda. Tranquilamente. Podia ser o Rui Barbosa, o vice-presidente, que se deixar o meu pai no dia seguinte a uma cirurgia, ele vai querer reassumir. Você viu ele no dia seguinte já fazendo uma videoconferência com o ministro general Heleno, descumprindo a ordem dos médicos, né? Mas é porque é o jeitão dele. Então, acredito que é muito mais especulação do que, na verdade, desconforto. Deputado, o seu pai gravou um vídeo no hospital pedindo uma solução para a investigação do caso da facada dele. Ele diz o seguinte, que ele espera que a querida PF tenha uma solução para o nosso caso nas próximas semanas. O senhor também tweetou recentemente que já se passaram 5 meses. A facada, sabemos quem deu, foi um ex-integrante do PSOL, mas quem tentou matar Bolsonaro e colocou essa pergunta. 2 inquéritos sobre o caso. O primeiro já concluiu que o Adélio Bispo agiu sozinho, a motivação foi política, foi por ódio político, e o segundo sobre quem financiou a defesa do Adélio ainda está em andamento, foi prorrogado por mais 90 dias. O senhor, a sua família, a família Bolsonaro sempre enalteceu muito o trabalho da Polícia Federal. Por que nesse caso há desconfiança? Na verdade não é desconfiança, é porque os indícios que rodeiam esse caso, como por exemplo, o Adélio ter ido em Santa Catarina, no mesmo clube de tiro que eu e o Carlos frequentamos, quanto tempo que ele ficou hospedado num hotel, ele ter cartão de crédito internacional. Então, esses indícios nos levam a crer que existam mais pessoas por trás desse lobo solitário. Mas o senhor acha que a PF já não teria chegado a esses... Se houvesse um mandante do assassinato, da tentativa de assassinato do seu pai? Mas é isso que a gente está pedindo à Polícia Federal. A gente está pedindo o quê? É uma solução do caso, a gente está pedindo notoriedade para que não se deixe cair no esquecimento. Mas certamente, independentemente disso, vai vir um relatório do inquérito feito por policiais federais e não há nada que nós possamos fazer nisso. O que nós estamos tentando fazer com essas frases é não permitir que se caia no esquecimento e dizer também que foi um ex-integrante do PSOL que deu essa facada. Então, que tipo de tolerância que é pregada por esse tipo de pessoa? Porque eles sempre posam como pacifistas, defensores da paz, querem pegar essa bandeira, quando, por outro lado, eles tentam assassinar um presidenciável. Muitos críticos dizem que vocês, de alguma forma, ficam alimentando o inimigo externo, fantasioso, e continuam naquele discurso... Fantasioso? Depois de uma facada, o que é de fantasia? Porque a PF não chegou, só concluiu até agora que o Adélio Bispo agiu sozinho. Vocês estariam alimentando esse tipo de especulação. Será que eles falam essa mesma coisa das pessoas que abordam o caso da Marielle Franco? Certamente esse é um outro caso que nunca foi elucidado até hoje, né, deputado? Sim. É grave? Também, ninguém defende a morte de quem quer que seja, quanto mais uma figura pública. Tem que ser elucidado. Deputado, falando um pouquinho sobre política externa, o governo Bolsonaro já deixou muito clara essa aproximação, né, aproximação com os Estados Unidos, isso vem acontecendo, o senhor, inclusive, é um dos porta-vozes disso. Mas, até agora, o que tem acontecido, principalmente um alinhamento automático com essa decisão, essa promessa de transferir a Embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, também até essa possibilidade que surgiu de instalar uma base americana no Brasil, depois disso foi refutado até pelos militares. O senhor não teme que isso cause um desgaste na relação com outros países que também são amigos do Brasil, como, por exemplo, as nações árabes ou então a própria China, nosso principal parceiro comercial? Está previsto em nossa Constituição, Amanda, o respeito à soberania dos outros povos. Por que a capital dos Estados Unidos é em Washington? Porque o governo norte-americano assim decidiu. Por que a gente não vai dar esse mesmo tratamento respeitoso para Israel? Porque existe uma disputa por Jerusalém, né, pela capital, pela ocidental e oriental, pelos palestinos e israelenses. A parte em que está em discussão de Jerusalém não é a parte onde a gente quer mover a embaixada. A embaixada que a gente quer colocar brasileira é na parte de Jerusalém, onde não existe a discussão. É onde estão as outras embaixadas também. Mas aí a única é a dos Estados Unidos, né? Mas é de um grande país. Guatemala, Paraguai colocou, depois suspendeu. Mas eu acho que se o Brasil conseguir fazer essa transferência tendo êxito,
eu acho que pode servir de exemplo para que outros países da região também venham a seguir o exemplo do Brasil. A intenção é liderar esse processo na América Latina. Sim, exatamente. Até porque o Brasil não pode ser mais esse anão diplomático. O Brasil não pode ficar com medo de ataque terrorista e baixando a cabeça. Mas aí você corre o risco de comprar briga com outros países. Por exemplo, a Arábia Saudita suspendeu a importação de 5 frigoríficos, é a maior compradora mundial de carne de frango. Por conta disso. Os 2 maiores fornecedores de carne de frango, por exemplo, são Austrália e Brasil. Os 2 sinalizando que já vão fazer essa transferência da embaixada. Ou seja, esse é o pano de fundo, né? Aí fica claro que essa transferência... Eu acredito o seguinte, os povos árabes, no final do dia, eles vão querer apenas fazer comércio com o Brasil. É óbvio, eles podem fazer uma censura. O que eu estou querendo dizer, Amanda? Naquela região do Oriente Médio, as relações já mudaram muito. Israel não é mais visto como o inimigo de todos eles. Israel tem uma proximidade muito grande, ainda que não publicamente, mas Israel tem uma proximidade muito grande com esses povos, com os povos vizinhos. E a gente vai dar passos nesse sentido, porque esse é o sentido da paz naquela região, é respeitar as democracias. A transferência da embaixada ainda está sob discussão ou já é uma decisão tomada pelo presidente Bolsonaro? Pelo que eu sinto do presidente e pela conversa que eu acompanhei dele com o premier israelense Benjamin Netanyahu, que inclusive veio na posse do Jair Bolsonaro. Sim. A primeira visita de um chefe de Estado de Israel, desde que foi criado o Estado de Israel, ao Brasil. Veja o tamanho do prestígio e da história que está sendo feita, um marco na história que está sendo feito com isso. Eu vi nessa conversa muita sinceridade e um comprometimento do Jair Bolsonaro nesse movimento. E o Brasil tem muito a ganhar. A gente viu em Brumadinho a tecnologia que veio de Israel junto com mais de 100 soldados para ajudar nos resgates. Poxa, que outro país que ofereceu isso para nós? Nenhum. A gente sabe o valoroso trabalho dos nossos bombeiros militares, mas ali a tragédia foi em tão larga escala que a ajuda foi muito bem-vinda e a tecnologia ajudou a resgatar pelo menos 15 corpos. Eu estou citando apenas um exemplo e nem entrei ainda na questão da seca no Nordeste e em outras áreas onde Israel tem tecnologia de ponta para ajudar o Brasil. Expectativas de futuros benefícios, porque hoje, por exemplo, os países árabes respondem, eles importam muito mais do que a gente, compram muito mais produtos brasileiros do que Israel, por exemplo, né? Se a gente for olhar só essa questão comercial. Na sua visão, o principal parceiro econômico comercial do Brasil, que hoje é a China, deveria ser os Estados Unidos? Porque hoje a gente tem um histórico de balança comercial deficitária com os Estados Unidos nos últimos 10 anos. E com a China, por outro lado, a gente tem um grande superávit, além dos investimentos aqui em concessões. Certamente os nossos negócios com a China seguirão e onde houver a possibilidade de aumentá-los, certamente serão aumentados. Agora, vamos olhar um pouquinho da história do Brasil. Só existiram 2 momentos em que os Estados Unidos não foram o principal parceiro econômico do Brasil. Sabe quando é que foi, Amanda? Foram nos anos 30, quando a gente teve o presidente Getúlio Vargas muito próximo a Hitler, e a Alemanha nazista foi o principal parceiro comercial do Brasil, e agora, novamente, por motivos ideológicos, a China. Então, eu acredito que se você jogar o jogo com as regras do livre mercado, naturalmente os Estados Unidos vão voltar a ser o principal parceiro econômico do Brasil. Apesar do Trump hoje ter um lema muito duro, que ele se elegeu com aquele lema America First, né? Os Estados Unidos, América em primeiro lugar, e ele tem sido muito duro nas negociações comerciais com os parceiros dele, o México, o Canadá, a União Europeia, o povo dele. China. Ele não foi eleito pelos mexicanos e nem pelos brasileiros. Mas por que ele seria diferente com nós, por exemplo, brasileiros? Eu vou te dar um exemplo. Ele tem uma situação confortável hoje, a balança superavitária para o lado dele, né? Mas tem muito de comércio para crescer. Quando eu fui aos Estados Unidos no recesso em julho e depois em dezembro, após a eleição de Jair Bolsonaro, a gente fez dezenas de encontros com investidores, comerciantes, empreendedores internacionais. E algumas das vezes a reclamação deles era no seguinte sentido: o Brasil é invisível. Eles não entendiam como que eles não colocavam ninguém lá nos Estados Unidos para vender os produtos, para fazer uma propaganda melhor sobre privatizações, para reduzir as burocracias de modo que permitisse um intercâmbio maior de produtos entre os países. Isso daí ia gerar emprego nos dois. O que os Estados Unidos produz e o Brasil não produz? E vice-versa. E assim as duas economias crescem. Então eles não entendiam isso. Mas é por quê? Porque o Brasil tinha uma política velada, ou às vezes até pública, anti-americana. É só deixar as coisas transcorrerem de maneira normal, colocar pessoas competentes nos cargos chaves, que o resto o próprio empresariado faz.
Onde o empreendedor vê uma oportunidade, ele vai ali. Não precisa nem do governo fazer esforço, não. Naturalmente, ele vai ali e vai aumentar essa troca de produtos, que no final vai se traduzir em mais emprego no Brasil e mais arrecadação para os cofres do governo. O Ministério Público do Rio investiga uma movimentação financeira considerada atípica de um ex-assessor legislativo, ex-motorista do seu irmão Flávio Bolsonaro, Fabrício de Queiroz, movimentou no espaço de um ano um pouco mais de R$1 milhão, em 3 anos foram R$7 milhões, e vários funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro fizeram depósitos próximos à data do pagamento nas contas do Fabrício Queiroz. Né? Depois foi identificado um depósito do próprio Flávio Bolsonaro, ele fez 48 depósitos de R$2 mil na conta dele num espaço de 5 dias. Né? Ele deu algumas entrevistas explicando isso, inclusive ao Boris Casoy. A suspeita é que tenha ocorrido a chamada rachadinha, que é quando os funcionários devolvem uma parte do salário ao parlamentar. O senhor acha que isso ainda pode ter um desdobramento negativo para o governo, pode repercutir negativamente no governo Bolsonaro? Amanda, a gente está falando de um ex-assessor de um filho do Bolsonaro. Então, acredito que isso daí não macula a imagem do presidente e tampouco as medidas que o governo vai traçar. Agora, com relação a isso, cabem explicações do próprio ex-assessor do Flávio Bolsonaro. Agora, vamos ser sinceros aqui. Dinheiro de qualquer coisa ilícita não tramita em conta bancária. E se nós pararmos para ver, repara o seguinte, depois daquela foto com o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, junto a um outro jornalista, que foram flagrados num restaurante, e o próprio procurador do Rio de Janeiro, ele admite que estava passando informações do COAF. Mas isso é comum, né? O encontro de jornalista e fonte. Totalmente comum, do lado do jornalista, mas não do lado do servidor público que tem um compromisso de manter o processo em sigilo. Mas tudo bem, vamos lá. Isso foi dia 18. O que veio à tona nos jornais do dia 18? Esses 48 depósitos de R$2 mil do Flávio Bolsonaro. Enquanto o Flávio Bolsonaro se explicava sobre esses depósitos, que é o máximo que você pode depositar no caixa eletrônico é de R$2 mil, então para você não pegar a fila, você faz vários depósitos de R$2 mil. E isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Ou então poderia fazer com o gerente, né? Que seria fazer Sim, um mas depósito ele teria que pegar a fila e chegar com esse dinheiro todo lá, poderia soar estranho. Então, nada melhor do que ir no caixa eletrônico. Não cometeu nada de ilegal, tudo na conta dele, tudo declarado. Inclusive, ele até falou que foi referente à compra de um apartamento, deu o nome do comprador e quando a imprensa foi em cima do comprador, ele confirmou. Não, eu fiz os depósitos, está aqui no papel bonitinho, em torno de R$100 mil. Enquanto ele estava se explicando disso, o que estava ocorrendo no dia seguinte, quando ele estava se explicando? Uma outra denúncia falando que, olha, agora ele recebeu R$1 milhão título da Caixa. Porque, Amanda, não importa a notícia, se você botar R$1 milhão, político, investigação, acabou, você já tá na lona. E essa é que é a intenção dessa imprensa ou desse tipo de profissional, né, que faz esse tipo de trabalho. E o que foi esse R$1 milhão aqui? Foi o apartamento que ele comprou na planta. Quando você compra um apartamento na planta, ele não tem um documento chamado habite-se. O que o Flávio Bolsonaro fez? Ele teve que financiar com uma financiadora e depois que saiu o habite-se, aí ele pode fazer como todo brasileiro, que financia o seu apartamento na Caixa Econômica Federal, que tem juros e condições melhores. Ele transferiu esse crédito de R$1 milhão para a Caixa. Esse foi o tal título. Será que as pessoas que estão na investigação ou o próprio jornalista não tem noção disso? É querer dizer que eu sou ingênuo, né? Para acreditar que o jornalista não saiba disso, pelo amor de Deus. E lança na matéria como se fosse o maior escândalo do mundo. E depois isso aí vai reverberando. Então, fica complicado, a gente aguarda as investigações sem problema nenhum. Eu estou bem tranquilo, o Flávio está bem tranquilo, o presidente está todo mundo tranquilo. Eu até acredito que se fosse uma pessoa comum, digamos assim, se não fosse o filho do presidente, esse caso já estaria arquivado. Deputado, vamos para o nosso pinga-fogo, última parte da nossa entrevista. Escola sem partido. Essencial. Porte de armas. Em breve. Imprensa. Livre, sempre saudável a democracia. Supremo Tribunal Federal. Resgatando a credibilidade. Donald Trump. Exemplo. Olavo de Carvalho. Ídolo. Estados Unidos. Grande país do mundo ocidental. China. Potência do mundo oriental. João Dória. Bom governador. General Hamilton Mourão. Bom vice-presidente. Falta só um pouquinho mais, como eu disse, traquejo político, mas uma pessoa honesta e leal. Lula. Preso.
Esquerda. Atraso. Bolsonaro? Jair Bolsonaro. Presidente. Um sonho. Agora você me pegou, hein? Todo mundo tem um sonho, ou então vários. Porque a gente, na posição que a gente está, a gente tem que. Pode ser na política, pode ser na vida pessoal, pode ser uma coisa simples. Surfar ondas gigantes com Gabriel Medina. Ó. Uma música. Olha, uma música bacana. Eu vou colocar qualquer uma do Zé Neto e Cristiano, que eu tenho ouvido muito aí, o sertanejo. Um livro. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Eduardo Bolsonaro. Aprendendo muito na política. Muito obrigada, deputado. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado, Amanda. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Volte Fiquem com sempre. Deus. A imprensa Obrigado. nem foi tão assustadora assim. Nada. Obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se encontra na terça-feira que vem. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau.